Vamos lá, iniciando a entrevista coletiva do técnico do Paraná, do Márcio Coelho, vai falar aí na entrevista coletiva. Vamos lá então, iniciando. Márcio, você comandou o Paraná aí nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Obviamente não dá para colocar aí nem um pouco da culpa em cima de você. Você já pegou um elenco montado, e eu queria que você falasse o que o torcedor quer saber. Na verdade, é difícil a gente falar sobre o jogo, mas o torcedor quer saber mesmo se você vai continuar no comando do Paraná ou não. Você teve cerca de 15%, 16% de aproveitamento. Você segue no comando técnico do Paraná? Já conversou com a diretoria sobre isso? Bem, primeiro externar minha chateação, né, o incômodo. A gente veio sabendo da situação muito complicada, mas a gente sempre tem a esperança, a expectativa de que as coisas caminhassem de uma maneira diferente. Então fica aqui meu pedido de desculpas como líder da equipe, como o treinador. Mas enfim, como eu já pontuei, né, a gente sabia do cenário. E ainda acaba se agravando um pouquinho mais, né? Uma queda para a Série C, com saída do presidente. Quando eu vim para cá, o Leonardo que acabou me ligando e a gente combinou para esses 6 jogos. E, enfim, se encerra o ciclo que a gente tinha combinado. Durante a semana a gente conversou com o Sérgio e eles manifestaram o interesse de uma possível continuidade. A gente conversou, mas a gente sabe que o clube atravessa mudanças e no meio das mudanças, no cargo de treinador, vocês já também ficaram sabendo da saída do Felipe, que é um cara que foi fundamental para que eu viesse para cá nesse processo. Mas a minha vontade, sim, eu sei da estrutura que tem o Paraná e da força que a equipe, tradição, muitos profissionais gostariam de trabalhar, mas o que nas conversas eu pontuei algumas questões que são fundamentais para que haja êxito nessa reconstrução. E vamos conversando. Eles ficaram de me dar um retorno durante a semana, durante algumas questões que foram pontuadas. Também provavelmente deve chegar um novo executivo de futebol, e quando chega um novo executivo de futebol, ele também vem com alguns nomes, mas que seja também, fica o meu desejo de que o Paraná se recupere, que seja um ano comigo, estando no comando ou não, mas que seja um ano de restauração e recuperação do Paraná Clube. Eu quero aproveitar e dar parabéns primeiramente para você, Márcio Coelho, pelo trabalho que você desenvolveu nesses últimos jogos com a equipe do Paraná Clube, que a gente percebeu que você deu uma nova cara para o time. E eu faço essa pergunta para você. Você jogou hoje sem nenhuma referência, um centroavante na frente, e você está fazendo essas mudanças aí no Paraná Clube, jogando com um ala bem adiantado, tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo. Você sempre pensou dessa forma, o futebol, que não precisa ter um homem de referência no ataque, basta ter uma movimentação, professor? Bem, eu procuro primeiro... eu acho que o treinador ele tem que se adaptar à realidade do time e tentar propor uma estratégia, ou, como muito está se falando, uma estrutura de equipe para que potencialize ao máximo aquilo que a gente tem dentro, o que a gente tem em mãos, né? Então, como a gente foi perdendo alguns atletas, a gente procurou criar algumas soluções para que a gente tivesse um equilíbrio tanto ofensivo como defensivo. No jogo passado foi até pontuado e eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente tem uma estratégia de jogar com 3 zagueiros e acaba passando uma imagem de que é retranqueiro ou com 3 volantes, e quando a gente vê dentro de campo isso não ocorre, né? Então eu acho que o futebol ele é ocupação de espaço, é controle tanto ofensivo como defensivo, e fazer com que a equipe jogue em conjunto, contribuindo e facilitando o trabalho um do outro. Olá, Márcio, boa noite.
Bom, logicamente você pegou o Paraná numa situação já crítica, na zona de rebaixamento, mas mesmo assim, matematicamente, era possível, logicamente, sair dessa situação. Quero saber de você, na tua opinião, o que pesou mais para não conseguir tirar o Paraná da zona de rebaixamento, dessa situação aí irreversível? Foi o elenco? Ou foi as questões de bastidores aí que pipocaram no Paraná Clube aí nas últimas semanas? O que pesou mais? Bem, eu acho que não é só um fator, né? Seria muito... eu acho que um pouco de arrogância da minha parte eu pontuar e dizer, fazer um diagnóstico, mas claro que eu tenho as minhas impressões e como tu está perguntando as minhas impressões, eu vou pontuar aquilo que eu vi nesse curto período de tempo. Claro que a questão conturbada da gestão, de tudo que estava ocorrendo no cenário externo, e aí eu me refiro diretoria e presidência, né, que culminou com a saída do Leonardo, é um fator que dificilmente tu não consegue transferir para campo, por mais que tu tenha uma capacidade mental muito grande. É difícil, e chega determinado momento tu vai lutando, e chega um momento que aquilo acaba interferindo, porque todo mundo precisa de um pouco de estabilidade, de segurança para executar o seu trabalho, seja no futebol ou em qualquer área que a gente for falar de maneira profissional. Um outro ponto fundamental, a quantidade de atletas, muitos atletas com pouca experiência no nível de competição que o Paraná estava enfrentando. Então, esse diagnóstico tardio da falta de... Eu não falo qualificação, pode ser qualificação, mas esse diagnóstico e essa leitura de que o elenco precisaria de alguns outros atletas em todas as áreas do campo, não só no ataque, defesa, meio de campo. Então esse diagnóstico foi um dos fatores, e a crise financeira também, que não assola só o Paraná, sim, de fato, mas o somatório de todos esses aspectos juntos, eles acabam gerando um fator muito difícil de tu combater no dia a dia. Eu cheguei aqui e para gravar ainda, eu peguei um elenco em que o treinador acabou, num curto espaço de tempo, acabou pedindo para sair. Ele estava começando a criar vínculos, tentar introduzir a maneira dele trabalhar, e isso foi uma das coisas que eu tentei o mais rápido possível preencher. Mas a gente sabe, né, que 4 treinadores numa temporada é porque algo não estava muito bem. Márcio, até para fechar, queria até resgatar ali o assunto da primeira pergunta. Acho que não ficou muito claro para quem está acompanhando. Você já recebeu uma consulta ou ficaram de pensar? E o que pesaria para você ficar ou não no Paraná para um ano de disputa de Série C? Bem, a gente conversou, foi uma conversa preliminar, eles externaram a vontade pelas conversas. O presidente acabou viajando conosco para Barueri, ele acompanhou muito de perto os treinamentos, e pela fala dele, ele ficou contente com o que ele viu, e mediante isso eles externaram a vontade de continuar, né? Não algo, bater o martelo, não, a gente quer com um projeto assim, assado. Eu falei, eu gostaria também muito de ficar, mas o que vai pesar muito na minha decisão vai ser qual vão ser as condições que o Paraná vai viabilizar para que eu possa ter um mínimo de condições de trabalho para poder executar de maneira satisfatória dentro do clube, né? A gente tem um ano difícil, essa temporada que está se encerrando, o Paraná brigou para não cair no Campeonato Catarinense. E o Campeonato Catarinense esse ano é um campeonato muito difícil, que já está aí à porta. As coisas precisam ser otimizadas e aceleradas. Agora o processo de reformulação de elenco e esse diagnóstico para que as coisas não se repitam durante esse ano. A Série C é uma competição muito, mas muito difícil. Caíram equipes
muito fortes. A chave do Paraná, a nossa chave, né? Hoje eu ainda posso dizer, a nossa chave ficou com 5 equipes paulistas, equipes que vêm se fortalecendo muito. Então o Paraná precisa criar uma estrutura muito forte para que não seja um ano tão ruim quanto a gente viveu esse ano. Então essas situações, um pouco de melhora nas questões estruturais também, que a gente já apontou e que o presidente e as pessoas que estão entrando agora já também estão tentando viabilizar isso tudo. Essas coisas vão ser fundamentais para que eu tenha o mínimo de condições de poder saber que eu vou ter tranquilidade para trabalhar, né? Eu sempre falo, não existe mágica no futebol. Eu acredito muito no trabalho em conjunto. O campo tem que funcionar, a direção tem que funcionar, o staff tem que funcionar, tudo tem que estar alinhado para que as coisas caminhem.